portas que nos separam da nossa alegria, da nossa felicidade, da nossa realização. Quem não está disposto a passar por essas portas, não vai conseguir resultados muito positivos consigo mesmo. Felicidade é isso. É a gente viver confortável na gente, nas escolhas que a gente fez, naquilo que a gente quis para nós. Por mais que a gente sofra, o resultado do caminho é que nos faz feliz. Por isso que não é nenhum problema quando a gente percebe que nós estamos sofrendo na causa certa. Agora, quando você identifica que você está sofrendo por uma causa errada, corre desse sofrimento. Dê um jeito de se livrar dele. É igual quando você sofre por um namoradinho que não vale nada. O exemplo é muito simples. Você sabe que não dá nem meia sola e você fica lá insistindo. E chora e perde um tempo precioso da sua vida, investindo num relacionamento com uma pessoa que não tem o mínimo respeito por você. Isso é sofrimento errado. Quando você precisa sofrer, por exemplo, passar noites de sono acordado para passar numa prova, para passar num concurso, isso sim é um sofrimento que abre portas. Então, um conselho de padre: troque o namorado meia sola pela noite de estudos que você vai ficar mais feliz. Mas é isso, se a gente não passar pelas portas, a gente não chega aos lugares que a gente precisa chegar. E eu tenho para mim que o milagre que Jesus realizou em Zaqueu naquela tarde foi um milagre muito simples. Jesus colocou amor próprio no coração de Zaqueu. Você sabe que o amor próprio funciona para nós como se fosse uma vacina que nos imuniza das doenças, né? Quem não se ama fica doente toda hora. Doente emocionalmente, eu estou falando. Não adianta você querer amar o outro primeiro, não adianta. O amor que primeiro você precisa dedicar é a você. Somente depois você tem condições de oferecer amor ao outro. A regra é muito simples. A gente não pode oferecer aquilo que a gente não tem. Da mesma forma como também não é justo eu esperar que você me ame mais do que eu me amo. Senão eu serei um poço eterno de carências. Eu não posso esperar. Eu não tenho o direito de esperar que você me ofereça aquilo que só eu posso me oferecer. Eu sempre digo isso. O primeiro passo para a gente ser respeitado pelo outro é a gente se respeitar. O primeiro passo para a gente ser amado pelo outro é a gente se amar. Foi o que Jesus fez com Zaqueu. E é fácil a gente deixar de se amar. Um descuido nosso e a gente esquece do amor próprio. O amor próprio, ele entra na nossa vida da mesma maneira como uma água entra dentro da caixa. Não tem estoque. Não adianta estocar, senão a água apodrece. Amor próprio é uma renovação diária. E como é que eu renovo o meu amor próprio? O amor que eu preciso ter por mim. Expulsando de mim os meus ódios, meus ressentimentos, minhas mágoas, que não posso compreender. Se eu me amo, eu não vou guardar em mim sentimentos estragados. Eu tornar o meu coração um depósito de mágoas? Não. A mágoa, ela varre o meu amor próprio, ela manda embora. A mesma coisa, não saber reconciliar-me com os meus erros. Todo mundo erra. Todo mundo aqui erra. Mas se a gente não se reconcilia diariamente, se a gente não joga uma água de bênção sobre esses erros e aprende com eles, eles se tornam um fracasso que nós não sabemos carregar dentro de nós. Aí a gente se sente a última pessoa do pacote da bolacha. Não. A gente esquece do valor que a gente tem. Quando a gente se olha a partir dos erros que a gente cometeu ao longo da vida, você sempre vai ser injusto com você. Às vezes eu encontro algumas pessoas que são insuportáveis. Ninguém dá conta delas. Não é que elas sejam pessoas ruins, não. É que infelizmente elas foram guardando os seus fracassos. Elas não foram se perdoando no momento que precisavam ser perdoadas. E aí vai acumulando aquele resíduo, sabe?
que vai impedindo a pessoa de ser ela mesma. Ela vai se transformando nos erros que cometeu. Que coisa triste. Pessoas que poderiam ser felizes, mesmo tendo cometido os erros que cometeram, mas não conseguem, porque solidificaram sobre as suas personalidades as consequências dos erros, sem ter se livrado delas. Então, se todos os dias você não olha no espelho e fala: eu errei, mas eu mereço uma nova chance, você joga o seu amor próprio fora. Zaqueu estava em cima daquela árvore assim, envergonhado com a vida que havia vivido, triste com as escolhas que havia feito. E Jesus, com um sorriso, curou tudo naquele homem. Um sorriso só. Porque eu fico pensando que antes de Zaqueu ouvir a palavra de Jesus, ele percebeu que ele sorria para ele, como um amigo sorri para um outro amigo. E aí agora você vai refletir rapidamente comigo. Quando é que você se sente acolhido e abraçado quando você chega na casa de alguém? É com o que ele fala? Não. É com a maneira como ele olha para você. Quem nos abraça não são os braços, é o olhar. A gente se sente amado, acolhido, não é quando o outro fala: que você seja bem-vindo, não. É quando você percebe que o olhar dele é para você. Quando você está sendo bem recebido pelos olhos dele. Foi o que Jesus fez com Zaqueu. Abraçou aquele homem no alto daquela árvore, no auge dos seus pecados. E com aquele sorriso e com aquele olhar, começou a mudar a vida de Zaqueu. Sabe, minha gente, às vezes nós até temos religião. Vamos à missa ou do culto, vamos ao culto, participamos disso, participamos daquilo. Mas aí a gente ainda não foi olhado por Deus como a gente merece ser. Não que Deus não queira nos olhar, é que a gente ainda não quebrou os obstáculos que nos separam desse olhar. Às vezes você se interpreta muito pior do que você é, por equívocos, ou porque você prestou atenção demais nos defeitos que lhe colocaram, ou porque você foi muito traído e o seu amor próprio foi embora. Mas sem medo de errar, às vezes nós nos interpretamos muito piores do que verdadeiramente somos. E aí a gente acha que Deus nos olha assim também. Eu, como padre, o meu maior desafio não é lembrar você do seu pecado, não. Isso você já está cansado de saber. O meu maior desafio é lembrá-lo de que, apesar de tantos erros que você tenha cometido, você não é um caso perdido. Deus ainda lhe vê com esperanças. Deus ainda acredita na possibilidade de que você desça dessa árvore e que você tenha a sua vida verdadeiramente modificada por Ele. E hoje o que a gente pode pedir a Ele é isso: que Ele renove em mim e em você o nosso amor próprio. Você está precisando, para você ter coragem de prosseguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz o quê? Faz um milagre em mim. Comigo! Entra na minha casa, Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Aí você pode ajudar a fazer esse milagre acontecer na vida dos outros. Eu sempre digo,
Essa tarde em Jericó, Jesus não ofereceu a Zaqueu nada de sobrenatural. Pode observar. Jesus não curou Zaqueu de uma enfermidade física, de uma cegueira, de uma paralisia, não. O que Jesus ofereceu a Zaqueu naquela tarde? Um olhar de amigo, um abraço de amigo. Esse foi o milagre que Jesus realizou na vida de Zaqueu. Fez aquele homem esquecer os erros que havia cometido, virar a página e recomeçar um novo tempo na sua história. Por que a gente não consegue fazer um com o outro? Por que nós não somos um promotor deste milagre? Isso me incomoda. Por que eu, como cristão, não sou capaz de me despir dos meus preconceitos e olhar você como se você fosse hoje um recém-nascido? Porque eu não lhe conheço, mas vocês se conhecem. E eu sei o tanto que vocês se estragam com os olhares viciados que vocês têm um para os outros. Isso aí não vale nada, padre. Isso aí, ó. Já prometeu que vai parar de beber há mais de 20 anos, não para. Não tem nada que nos paralisa mais do que um olhar viciado. Por isso que é tão bom a gente ser olhado como se fosse o primeiro dia da nossa vida. Às vezes nós ainda não somos cristãos o suficiente para a gente poder olhar para o outro com esperança. Reza, 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 mas não retira os preconceitos dos olhos. Ah, minha gente, essa oração não nos leva a lugar nenhum, a não ser ao centro da nossa vaidade espiritual. É onde o diabo nada de braçada. O diabo adora os vaidosos espirituais, os que se sentem melhores que os outros, porque é a partir deles que ele age. Eu prefiro os honestos, os humanos, os que conseguem compreender o erro, que não fica passando a mão na cabeça não, mas empresta a mão na hora que o outro precisa, empresta um abraço, que às vezes quando a gente fala assim, reza por mim, outra coisa eu não estou querendo dizer, me dá um abraço, me ajuda a viver. Tá bom, eu rezo. Faça o gesto humano que acompanha a oração. Faça a pergunta, eu posso fazer alguma coisa por você? Às vezes o que o outro precisa é tão pequeno que a gente nem acredita que a gente possa oferecer. Nós temos um poder maravilhoso que é a palavra. Você já parou para prestar atenção no tanto que a sua palavra é capaz de ferir alguém? Seja naquilo que você escreve, seja naquilo que você diz, naquilo que você grita. Mas preste atenção no contrário, o tanto que a sua palavra pode trazer paz a uma pessoa. Uma palavra pequenininha que se você olha nos olhos e fala, me perdoa, devolve as noites de sono àquele que está angustiado com a ofensa que ele fez ou que recebeu de você. E às vezes a gente não faz. Orgulhosos. Mas a gente se diz cristão. Mas a gente se diz adepto do Evangelho. Mas não faz questão nenhuma de ressuscitar o outro com a nossa palavra. De provocar nele sentimentos bons. De fazê-lo esquecer os fracassos alimentados. Nós somos exorcistas por natureza. O diabo não suporta a palavra bendita. Eu vejo isso o tempo todo. Nós temos quantos anos de estrada juntos? Quase 10 já. Você não faz ideia de como é um perrengue a nossa vida, a nossa estrada. Como a gente se cansa, como é desgastante. Mas você tem uma coisa que eu admiro nesses meninos, que nem muito religiosos são, viu? Não tem nenhum beato aqui no palco. E a minha menina querida. Somos todos muito pecadores. E a equipe técnica que vocês também não estão enxergando. Nós somos muitos pela estrada. Mas se tem uma coisa que eu percebo que é uma característica nossa,
é que a gente não permite que o diabólico sobreviva entre nós. Ele não vai na nossa bagagem. Nós fazemos o exorcismo diário de não permitir que palavras malditas sejam ditas e alimentadas por nós. Porque assim a gente cuida um do outro. Assim a gente reza. Quando eu declaro que o meu coração não será um lugar onde o diabo poderá fazer o seu ninho. Às vezes as pessoas vêm para mim: ô Padre Fábio, vai lá em casa fazer um exorcismo. Eu não, o capeta é seu, você que criou. O capeta está sendo alimentado por aquilo que você está oferecendo para ele. O dia que você parar de oferecer, ele morre de fome e vai embora. Ele só fica onde ele é bem tratado. Então, quem tem autoridade para expulsar o demônio da sua casa é o Senhor, é a Senhora. Posso até te ajudar, mas o primeiro movimento é seu. Porque é aqui no nosso coração e na nossa cabeça que nós proclamamos que ele não prevalecerá. Então você pode ajudar a exorcizar o outro. Tem muita gente deprimida, muita gente triste, amargurada. Sabe por quê? Porque está precisando expulsar o diabo da mágoa. A mágoa é um capeta, você não sabia disso, não? Está 25 anos magoada com alguém. Pelo amor de Deus, ele faz questão de dizer. Há 30 anos, Padre Fábio, não dou uma palavra. O outro nem lembra que você está chateado com ele, mas você está chateado. E dá um trabalho ficar chateado, não dá, porque às vezes você esquece que está. Coisa mais triste é quando você está fazendo aquele esforço para ficar chateado e você quer que o outro veja que você está chateado. Aí tem hora que você distrai, você esquece, você dá uma risada e olha para a pessoa. Dá uma trabalheira. Exorcize isso de você. A partir de hoje, desça dessa árvore, modifica seu comportamento. Você não é um baú de lixo para ficar guardando mágoas, ressentimentos. Nós temos um ditadozinho muito simples. Quando alguém nos magoa, quando alguém nos machuca, nós temos duas possibilidades. A primeira, a gente se vinga para ser feliz alguns dias. A segunda, a gente perdoa para ser feliz o resto da vida. É sempre mais inteligente perdoar, porque você retira aquilo que lhe faz mal. Então, exorcizar a mágoa. Aí tem os outros diabos também, né? Tem gente que precisa parar de fumar, tem gente que precisa parar de fofocar, tem gente que está precisando emagrecer. A gente vai ajudar. Como amigo, né? A gente vai lá, vamos lá fazer uma caminhada, vamos fazer um esforço. A sua debruçada no sofá de noite, aquele balde de Fanta, um balde de pipoca. A gente se ajuda, é impressionante como no nosso dia a dia nós precisamos de pessoas para nos ajudar, até para manter a saúde. Depende do amigo que a gente escuta, depende do chamado que a gente atende, né? Se a gente vai para a pingaiada, se a gente vai para a putaria, então o diabo vai ter muita chance com a gente lá. Agora, se você escolhe bons amigos que te levam para um bom lugar, para uma boa conversa, para um ambiente saudável, o diabo não passa nem na porta. Então, esse exorcismo você pode ajudar a fazer. Esse milagre de ressuscitar os que estão vivos, meio mortos, é você que faz. Então dá uma olhadinha para quem está do lado, vamos começar. Fala para ele assim: sua cara não ajuda. Seu passado lhe condena. Seu passado lhe condena. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para você. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Deus ainda não desistiu de você. Deus ainda não desistiu de você. Deus ainda não desistiu de você. Diz comigo: Deus ainda não desistiu de mim. E como dizia o velho Zagalo, e como dizia o velho Zagalo, vocês vão ter que me engolir.
Tudo é do Pai. Alcançada em minha vida, tudo é do Pai. Encontrar-me pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura agora. Expulsa os demônios. Falta de amor próprio. Valorize quem você é. Tudo é do Pai. Bem mais sorte ao meu Senhor, que me cura. E nada de desânimo, viu? Toma posse de tudo aquilo que Deus pode em você. Esqueça essa história de que você é um fracassado, um projeto perdido, porque Deus ainda não desistiu de você. Então você tem o direito de dizer comigo: eu tudo posso naquele que me fortalece. E quem quer cantar isso comigo? Cristãos em ordem de batalha. Batalha interior, fazer cair por terra o inimigo que alimentamos, porque não está de fora, mas está aqui dentro, que é alimentado com os meus maus hábitos, com as minhas mentiras, com as minhas hipocrisias. Canta comigo, meu povo. Posso, tudo posso.